Quando pensamos em um deserto, é fácil imaginar um lugar vazio, dominado apenas por areia e temperaturas extremas. Mas milhões de pessoas chamam esse ambiente de lar. No extremo oeste da Índia, próxima à fronteira com o Paquistão, se estende o deserto de Thar, uma das regiões mais secas e inóspitas do país. Um lugar onde a vida encontrou formas surpreendentes de prosperar, apesar da escassez de água, do calor intenso e do isolamento. Nos próximos dias, vou mergulhar na rotina das comunidades que vivem nesse vasto mar de areia, conhecer suas tradições, seus costumes e entender como gerações inteiras aprenderam a transformar um dos ambientes mais desafiadores do planeta em seu lar. Essa é uma jornada para muito além das dunas, uma oportunidade de descobrir como diferentes povos enxergaram o mundo e como a diversidade humana se revela até mesmo nos lugares mais improváveis da Terra. Para chegar em Jaisalmer, embarquei em um trem que cruzou por quase 6 horas o árido deserto do Rajastão. A paisagem parecia cada vez mais isolada, dominada por vilarejos espalhados entre a areia e o horizonte seco sem fim. Eu estava prestes a chegar ao extremo oeste da Índia. Dali em diante, existe apenas o deserto de Thar, e mais adiante, a fronteira com o Paquistão. O trem parou aqui, ó, numa estação, já faz, cara, meia hora. Nada de sair, cara. Chegar em Jaisalmer, eu acho que umas 11h30 da noite. Aí de boa. Pelo menos tem ar-condicionado no trem. Tem uma pia. E aqui é o banheiro, ó. Sim, é o banheiro aqui, ó. Tem até ventilador no banheiro, cara, ó. E aqui. E várias camas, ó. E aqui é a minha cama. Aí tem mais aqui em cima também. Finalmente cheguei em Jaisalmer. Aqui estou na estação de trem agora, procurando a saída. Tu que me deixou aqui, cara, num lugar muito suspeito. Tô atravessando esse beco aqui, que o cara falou que é do outro lado do beco que fica meu hotel. Bom, deve ser aqui. Aí o quarto, ó. Ó, os hotéis que eu tô ficando aqui na Índia tá me surpreendendo, cara. E tudo nessa faixa de preço, tipo, isso aqui foi R$ 65 a diária, cara. Televisão, ar-condicionado, ventilador, cama king size, banheiro normal. E é isso. Agora eu vou sair para comer, cara. Eu sei que já são 11 e pouco, 11h15 da noite, mas eu tô morrendo de fome. Eu não jantei. Agora o que eu vou achar para comer essa hora, já não sei, né? Passar por esse beco aqui novamente, ó. Aí, ó, bem na frente aqui, ó, tem um restaurante. Será? Não estão fazendo mais comida, tá tudo fechado, cara.
Tudo fechado. O cara do trem lá me garantiu que eu ia achar o que comer aqui essa hora. Olha lá o castelo, cara. O forte, né? Como toda cidade no Rajastão, tem uns fortes nas colinas antiguíssimos. Será? Será que tá cozinhando ainda aqui? É, tudo fechado, cara. Pra comer não vai achar lugar essa hora, não. Bom, vou caminhar mais um pouco, né? Quem sabe eu acho mais alguma coisa ali pra baixo. Deve ter algum lugar, né, que vende comida essa hora, né? Só não sei aonde que estará esse lugar nessa cidade. Porque não é uma cidade tão pequena assim, né? Deve ter um centrinho mais agitado essa hora. Eu acho que ali tem um lugar, ó, mas não sei se está aberto. Pelo jeito tá fechado também. Será? Será? Vamos ver esse restaurante aqui. Achei um lugar para comer. Eu tô aqui esperando minha comida assistindo. How are you, my friend? Enquanto eu tô esperando a comida, eu tô assistindo o jogo de cricket. Cricket. You like football? More cricket. Chegou minha comida aqui, ó, mas só que, cara, veio muita comida. Eu pedi, na verdade, um prato, né? Aí veio 2 pratos, cara. Eu acho que ele se enganou. Mas tudo bem, eu não vou querer brigar agora. Eu não vou conseguir comer tudo isso, mas tudo bem. Bom, esse primeiro prato aqui que eu já destruí, né? É um paneer masala. Aqueles queijos, né, indianos misturado com esse molho de masala. Super, super apimentado. Meu Deus do céu, como esse povo vive comendo tanta pimenta assim. E agora eu vou pro segundo prato, que é um dal. Tipo uma sopa de lentilha. Meu Deus do céu, eu tô suando aqui, cara. Foi a comida mais apimentada que eu comi na vida. Fala galera, já estou aqui em Jaisalmer, essa nova cidade do Rajastão aqui que eu tô conhecendo. E olha que aqui sim eu tô entrando na verdadeira cultura do Rajastão, cara. Porque aqui é no deserto do Rajastão. Eu já tô tão no extremo desse estado que eu tô bem perto, né, da fronteira com o Paquistão. É incrível, cara. Aqui sim tem uma cultura muito forte dessa região da Índia. E lá tem, lógico, como toda cidade do Rajastão, né? Tem um forte no meio da cidade, a parte mais alta, na colina da cidade, né? E hoje eu vou caminhar aqui pela cidade de Jaisalmer. E aí à noite eu vou fazer uma imersão. Eu vou para um acampamento no deserto, onde existe um povo que vive no deserto, e eu vou passar a noite com eles. Então, continua aí nesse vídeo que vai ter muita aventura, muita coisa interessante pra gente conhecer. Um dia muito quente, viu? Meu Deus. Já estou aqui, e ainda que são tipo 9 da manhã agora. Mas enfim, estou caminhando agora pro o forte de Jaisalmer. Já estou aqui do lado do forte, ó. Andei 2 minutos. Ele fica bem no meio da cidade.
tão magrinho. Gente, ele tá me seguindo até agora, olha só. Por que que você tá me seguindo? Por que que você tá me seguindo? Hã? Você gosta tanto de mim assim? Pelo que eu estou percebendo, não é apenas um forte que fica aqui em cima dessa colina, mas sim também toda uma vila, templos, mercados, lojas. É praticamente uma vila aqui em cima, né? Ó, aqui tem um templo. Bom, antes de entrar no forte, eu vou andar um pouco por essa vila que tem aqui em cima para explorar. Depois eu vou no forte. Erguido no meio do deserto do Rajastão, o Forte de Jaisalmer parece surgir como uma miragem dourada em meio às areias do deserto de Thar. Construído em 1156, ele não foi apenas uma fortaleza militar. Durante séculos, esse lugar se tornou um ponto estratégico nas antigas rotas comerciais que ligavam a Índia ao Oriente Médio e à Ásia Central. Caravanas carregadas de seda, especiarias e pedras preciosas cruzavam o deserto e encontravam abrigo atrás dessas muralhas gigantescas. Diferente da maioria dos fortes da Índia, Jaisalmer nunca foi abandonado. Até hoje, quase 3.000 pessoas vivem dentro de suas muralhas medievais. Entre ruas estreitas que parecem como labirintos, existem casas centenárias, templos jainistas esculpidos em detalhes impressionantes, pequenas lojas, hotéis e cafés espalhados por uma verdadeira cidade viva no alto da colina. Bom, paguei 300 rupees para entrar num complexo de templos aqui agora. São vários templos, né? Interessante que uma coisa que tem que fazer para entrar aqui, além de tirar os sapatos, tem que colocar isso aqui, ó. Tem que colocar esse lenço aqui como se fosse uma saia. Interessante como é tudo muito bem detalhado, né?
Good luck. Full hand. Ah, to do this? Om Namo Orientanam Namo Uddanam Namo Orayanam Namo Uddanam Namo Uddanam Namo Karo Soba Pranam Namo Malam Sri Adina Bhagwan ki Uau, olha esse portão, que lindo. Muito bem trabalhado, né? Tá falando que aqui tem mais detalhes incríveis. Ah, one face, five body. One head, five body. You see one head. Made by sand. Then the idea. what did they do here? Yes, inside the wood, sandalwood. Yes, inside this wood. To ground what? Yes, ground. This Ah, is- this. Yes, inside is sandalwood. Ah, okay. Yes, inside. Yes. And then you make this from the wood, and then you put in your forehead. Yes, 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 yes. 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 Okay. Yes, yes. Okay. Yes. Wow. All women. Ele está falando que esse templo aqui tem 600 anos de idade e essas estátuas não são de Buda. Santina, Parsha. Cada um é diferente. Yes, sandstone. Which one is this one? Sandstone, the Parshvana, 23 number prophet. 23 number. O profeta número 33. And this one? 16 number prophet, Santinath. 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 E ele diz que Last 24 number. não é o Buda porque a posição da mão deles, ele diz que o Buda é outra posição das mãos, né? Aqui, ó, esses são o Buda. Esse é o Buda por causa da posição da mão. This is Kama Sutra. This one idea. Woman with parrot. Woman with woman, human sex. Ah, woman with woman. And what those little doors? Inside are 24 gods. 24 gods. Every door there's a god. Mirror, see the mirror with, and here is dancing position. Makeup. Yes. Ah, she's putting makeup. Yes, makeup. Mirror with this. À medida que ele vai me explicando cada detalhe daqueles templos, começo a perceber a dimensão do hinduísmo dentro da Índia. Uma religião com milhares de anos que continua viva no cotidiano das pessoas, moldando tradições, costumes e até a maneira como elas enxergam a vida. Em um lugar onde existem tantos deuses, símbolos e crenças diferentes, fica evidente
o quanto o mundo pode ser diverso. E mais do que uma religião, o hinduísmo parece funcionar como uma base cultural que atravessa gerações há séculos. E dá-lhe tempo, cara, muitos templos por aqui. E eles fazem essa explicação quando eles fazem aquele ritual ali comigo, que eles sempre vêm, não, faz aqui o ritual, aí eles pedem doação, né? Aí eu dou ali 100 ou 50 rupees, mas só pra avisar que, tipo, quando eles fazem esses rituais, eles pedem uma doação, né? Ah, Foot of God. Enquanto observo as pessoas entrando nos templos descalças, fazendo orações, deixando oferendas, uma pergunta não sai da minha cabeça. Será que a baixa criminalidade em muitas regiões da Índia e também em outros países influenciados pelo hinduísmo e pelo budismo tem relação com a religião? Ou existem outros fatores por trás disso? Até que ponto a ideia de karma influencia a sociedade? A crença de que toda ação, boa ou ruim, inevitavelmente retorna para quem o praticou. Talvez seja impossível medir isso, mas vivendo essa cultura de perto, dá para entender por que essa filosofia continua tão presente na vida de milhões de pessoas. Aqui, a woman killing the lion, ó. Que doido esse. Mulher matando um leão aqui, ó. Eu com essa saia aqui ainda. Hello. What is this? It's yours? No, it's not mine. Not mine. It's not mine. You found it? Take it. Take it for you. Aquela menina nem parece que achou uma câmera. Ela veio mostrar pra mim e ver se era minha, né? Mas não é minha, não. Olha.
É interessante aqui todos os reis e rainhas que viveram nesse forte, nesse castelo, né? Eles viviam divididos, né? Porque existe a seção que morava as rainhas e as seções que moravam os reis, né? Então é dividido em duas partes esse castelo, né? Agora eu estou na seção aqui que moravam as rainhas, né? Que foram vários reis e rainhas que moraram nesse castelo, foram várias gerações, né? Mas sempre assim, né? O rei num lado do castelo e a rainha do outro. Ok, nesse calor de 42 graus, difícil ter fome, né? Mas eu tenho que comer, tá na hora do almoço. E hoje eu pedi sem pimenta, cara. Vamos ver se realmente está sem pimenta. Pedi aqui uma sala com paneer, para comer com pãozinho. Acho que não tem jeito de comer comida sem pimenta aqui não, cara. Na Índia, esquece. Eu pedi sem pimenta e veio com pimenta. Me trouxeram aqui no meio do deserto, cara, do Rajastão agora. Um tour que eu só vou voltar amanhã pra cidade, cara. Vou passar a noite aqui no deserto mesmo. Vamos ver como é que vai ser essa imersão. Hi, my friend. What is here? That's where I'm gonna sleep tonight? Nice. Uau. Essa é a minha cabana, aqui no meio do deserto. Só vai ter vários lagartos aqui na parede, né? Mas não dá nada não. So what do you like to drink? Your welcome chai or cold water? What do you like? Masala chai? Masala chai, please. Yeah. Masala chai, yes. Here is not so hot, right? Here is good weather. Yeah, because of this kind of ceiling, right? Typical house, upside is grass. Ah, And this is a wall from the cow dung and like a sand also. I see. That's why it's not really hot, yes. Uh-huh. Good inside, yeah. Aqui esperando baixar um pouco o sol, porque tá muito quente, cara. E olha que já são 5:30 da tarde. E aí a gente vai fazer um tour de jeep pelas dunas aí. Ele vai mostrar umas vilas bem autênticas que estão aí no meio das dunas, né? E mostrar também como essas pessoas vivem, né? Nesses lugares tão diferentes. E aí depois, lógico, andar um pouco de camelo e pegar o pôr do sol no meio das dunas. Eu tô caminhando aqui perto do nosso
Nosso acampamento aqui, né? É meio que um acampamento isso. E tem uns camelos pra cá. Ali, ó. Os camelos. E naquela direção lá é o poço onde todo mundo que mora aqui nessa região, porque é meio que vários acampamentos, tem meio que uma vila aqui, né? E aí o pessoal faz os poços, ó. Tem outro lá. As mulheres voltando com os galões de água. हाँ भाई ये सितंबर की है चार Cow. What is here? The cow, they are taking up the cow. She's sick or something? Sick, yeah. So they will put the. Come here. He help. Oh, okay, film it. Yeah, You can video that. Okay. Just you are coming for here. Yes. Just you can. अरे रोक जोड़ो छु अरे रोक जोको नारे आपको जातो बेटर लगारो राखे अगे ते ढिलो छोडु
लकर छोड़ो मैं लकर छोड़ो हदालो खान दे Now it's okay. Ah, sim. Thank you. Ela ficou em pé. This is a bull. Thank you, sir. Ah, essa boa, essa meio? Ah, é, o boi ficou em pé finalmente. Good, and you? We are good. So is he okay now? Yeah, now it's okay, but they will old man now is not get up. That's can get old guy can help and they will get up. Aham. This is the village house. That's the house. There they live. Também tive a oportunidade de conhecer as casas e o modo de vida desse povo do deserto, que aprendeu a prosperar em um ambiente marcado pela escassez de água e pelas altas temperaturas. Cows, Ah, ok. Aqui é onde guarda Yes, os... And who lives here? That guy? This right? family, yes, that guy, yes. Can I see? Yes, yes. You can see also. They cook here. Big kitchen. As panelas. Just to keep the water cool. And the tali. Yes, Harry. And curd. Ah, The milk and what? yes. Milk, curd. Because it needs to fermentate, Yes. right? Old refrigerator style. Então, o fogãozinho aqui, o fogareiro. So, what do they live from? The goats? What Yes, goat, cow, camels. This is their main. and they sell the job. No, or they sell the milk. the milk. Milk. Ah, okay. So all the They do animals is for also the milk. farming. You understand? They do also farming, milking, and they are doing the goats. Sometimes male goats they sell. Ah, okay. This is the flour mill for the Ah, house. here's the flour They have machine. Their own flour machine. This is the flour machine, Martha. That's very important. Here we just open it. And those are the traditional beds from Yes. here, right? We put wheat here. This actually is the small thread. They have made it the rope by hand, handmade rope. They make first the rope and then they do the Yes, work. then they wind it. Uh-huh. This is all manual. Yeah. So this is old, this is old, this is old. This is new kind of rope. Ah, the new kind. From the different dresses. Yeah. This to carry the water pot. Now Olha, tudo feito de this is cow dung. cocô de vaca e lama. O chão também. So was still like few days, you mean? In summers, it's cool. You can touch it. Yeah. It's quite cool. Yeah, it In doesn't winters, this is hot, so The- it it controls doesn't the hold temperature. the heat, right? Yes, it observes the.
vou mandar de camelo agora. So this is my camel. Michael Jackson. Michael Jackson? His name? Yes. Michael Jackson. Can I put my hand on him? Yes. Ah, here, okay. Oh. Calmo. Ok. Oh. Se eu não me engano, é a primeira vez que eu ando de camelo na vida. Até quando eu fui no Egito, eu não andei de camelo. Agora são 7h30 e, cara, a temperatura já baixou muito. Lógico, não tá frio, mas assim, não tá uma temperatura muito agradável agora. Sim, eu diria perfeito. Deve estar fazendo agora uns 25 graus, eu diria. De 42, né, baixou para 25 graus, cara. Só foi o sol baixar no horizonte. É o verdadeiro clima de deserto, né? E aqui estamos nos reunindo no acampamento, aqui, porque vai acontecer uma dança típica. Thanks. E essa dança típica é a dança dos gypsies, né? Uma dança gypsy, porque aqui nessas vilas é o povo gypsy que vive nessas vilas, né? Então a gente vai assistir essa apresentação aqui agora. E agora apagamos as luzes aqui, ó, do ambiente. E eu vou deitar aqui agora e assistir as estrelas e a lua, né? Um silêncio total. Só dá para ouvir o vento. Então, apesar de ter todo esse quarto aqui para mim, com um banheiro. Aí, ó, tem até banheiro. Mesmo assim, eu vou dormir num outro lugar. Olha só onde que eu vou dormir, eu vou mostrar pra vocês. Eu dormi aqui olhando pras estrelas e pra lua, cara. Eles armaram uma cama aqui pra mim. Falou se eu quisesse dormir aqui, eu podia dormir.
Eu achei muito interessante dormir aqui ao relento, sabe? Não só pelo fato de estar bem mais fresco aqui fora durante a noite, né? Esfriou bastante. Depois das 4 da manhã tive que me cobrir com aquele edredom ali, com aquele cobertor bem grosso. Assim, o único problema é que quando eu me cobria eu ficava com calor, né? Quando eu tirava ele eu ficava com frio. Mas foi muito bonito. Vi várias estrelas cadentes. Ouvi vários animais também, pássaros à noite. A gente fica um pouco de receio também, né? Que não tá acostumado a dormir assim. Mas foi interessante. Molecada indo pra escola. Minha jornada pelo deserto de Thar chega ao fim, mas as experiências que vivi aqui vão muito além das paisagens de areia que se estendem até o horizonte. Em um dos ambientes mais áridos e desafiadores da Índia, encontrei pessoas que aprenderam a viver com simplicidade, adaptando suas vidas às condições impostas pela natureza há gerações. Cada vila, cada casa e cada encontro me mostraram uma realidade muito diferente daquela que estou acostumado. Um lembrete de que o mundo é incrivelmente diverso, repleto de culturas, costumes e formas de enxergar a vida que tornam nosso planeta tão fascinante. Viajar para lugares como este não é apenas conhecer novos cenários, mas é compreender melhor as pessoas que vivem neles. E quanto mais eu viajo, mais percebo o quanto ainda existe para aprender. Sou profundamente grato por ter a oportunidade de viver momentos como estes, de conhecer culturas tão ricas e compartilhar essas histórias. Porque no final das contas, são essas conexões humanas e essas descobertas que fazem cada jornada valer a pena.